Olá, estamos de volta. Eu sou Fernando Polignano, trabalho com desenvolvimento humano, usando algumas abordagens como coaching, mentoring, counseling, enfim, interagindo com as pessoas, conversando e me comunicando. Conheça meu trabalho, acesse as redes sociais onde eu estou presente e siga aqui com a gente, faça seus comentários. Quando você comenta, isso auxilia a gente a divulgar mais e desenvolver mais o nosso trabalho. Por falar em desenvolver o trabalho, eu pedi algumas sugestões de temas que as pessoas gostariam que eu tratasse aqui. E um dos temas nós vamos tratar hoje, que é exatamente dificuldade de falar em público, que é uma coisa muito comum para muitas pessoas, até para mim, que trabalho com isso, em algumas situações. Vamos analisar um pouquinho. A gente começa já a vida se comunicando através do choro. É algo que a gente faz instintiva e espontaneamente. Depois a gente é alfabetizado, a gente aprende a falar, entende as palavras, vai para a escola e vai se desenvolvendo, especialmente as pessoas que têm acesso à cultura. Por exemplo, ao bom hábito da leitura, né? Existe um ditado que diz que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E hoje em dia, para gerações mais jovens principalmente, mas mesmo para gerações mais velhas, a leitura se tornou um hábito pouco comum. E é difícil, porque a leitura permite que você use a imaginação. Ao invés de você ver pronto na telinha, ver pronto na televisão, você lê e a sua imaginação constrói as imagens. Falar, transmitir alguma coisa, tem a ver com isso. Através da fala, conseguir criar uma imagem para quem está ouvindo, se é que está ouvindo. Mas captar a atenção das pessoas para que elas ouçam e possam compreender o que a gente está querendo transmitir. Agora, falar em público, normalmente está envolvido em alguma situação especial, um evento, uma apresentação, uma festa, um momento em que alguém pede que você dirija algumas palavras para uma audiência que está ali, seja numa reunião, seja num casamento, um velório, em alguma situação que alguém vira para você e diga umas palavras, ou nós gostaríamos de ouvir agora, e dá aquele branco total, né? Dá aquele momento de, ai meu Deus, o que eu vou falar? Normalmente, quando a gente é defrontado com uma situação desse tipo, surge uma reação, né, neurológica, natural em nós, que é o disparo de alguns hormônios com algumas reações que tem a ver com ser surpreendido, secar a boca, a respiração fica curta e alta, né? A pessoa começa a falar, querer falar muito rápido para acabar logo, ou ela trava e não consegue falar. Mãos frias, suando, tensão no pescoço, no ombro, enfim, uma série de reações. Veja quais são as suas. Quando você tem dificuldade de falar em público, como é que você reage? O que está acontecendo com o seu corpo? Onde estão os seus pés? Se você estiver em pé, perceba onde está a sua base. Como é que você sente os pés no chão? Qual é a sua base? Você está com o joelho duro ou você está com o joelho um pouquinho solto? Né? Será que é possível soltar o ombro, respirar fundo, engolir a saliva? Coisas naturais que qualquer pessoa faz, se ela prestar atenção na hora. Esse é o primeiro ponto. Como é que está seu corpo? Onde você está? O segundo ponto é articular o pensamento e conseguir elaborar esse pensamento de um jeito que você possa articular falando. Em geral, quando a gente está, às vezes, numa situação inesperada, ou está nervoso, mesmo tendo um papel na mão, mesmo tendo uma pauta, às vezes tem uma coisa de gaguejar. Respira fundo, porque o texto é teu. Não se sabe o que você vai falar. O texto é seu. Se você tropeçar, tropeçou. Começa outra vez. Muitas vezes, gravando um vídeo desse, eu erro uma palavra, eu tropeço na dicção. Segue em frente. Não tem problema com isso. Qualquer pessoa passa por isso. É natural. Quanto mais natural você tiver, melhor. Agora, por que trava? Estamos falando aqui de aspectos mais técnicos, né? Como é que está o corpo, como é que está a respiração, como é que eu elaboro o pensamento e como é que eu articulo a minha fala, mas vamos pensar um pouquinho. Por que dá medo de falar em público? O que trava? O que dispara essas sensações todas no corpo? Provavelmente um certo nível de insegurança, natural também, será que vai dar certo, será que eu vou acertar? Mas tem um segundo nível que é, será que eu vou ser aprovado?
Será que vão gostar de mim? Será que eu posso fazer algo que não esteja tão bom e ainda assim as pessoas compreenderem? Aceitação. Isso já leva para um trabalho um pouco mais profundo, que não é exatamente num vídeo, né, ou numa conversa, ou mesmo num processo de coaching, por exemplo, feito por profissionais, que você vai resolver isso, mas é legal você dar uma pesquisada. Qual é a dúvida? Qual foi a vez que você fez um chamado papelão, deu um fora fantástico? Muito raro isso acontecer na vida. A gente comete erros, a gente tropeça, usa uma palavra errada, pronuncia de uma forma errada alguma coisa, ok, mas um fiasco total. Você não deve ter isso na sua vida. Por que duvidar de você? Né? Respira fundo, pensa um pouco o que você vai falar e seja natural, seja você. Quanto mais natural a gente é, quanto mais a gente consegue expressar a nossa forma de ser, mais fácil das pessoas se identificarem e compreenderem. A pior coisa a fazer numa situação dessa é criar uma pose, é colocar uma máscara, é querer parecer uma coisa que talvez você não seja. Ou que você seja, mas não está conseguindo mostrar da melhor maneira naquele momento. Mostra o seu natural naquela hora. Vencer o medo de falar em público tem a ver com essa questão de você se aceita? Você admite errar? Você admite dar um fora? Você admite tropeçar nas palavras? Ou engasgar? Sei lá. Você admite isso em você? As pessoas têm muito medo do ridículo, têm muito medo de serem expostas publicamente. Esse talvez seja um dos medos mais fortes para qualquer ser humano de qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. Ser exposto ao ridículo, levar um tombo na frente dos outros, né? Cair na rua. As pessoas se constrangem muito com isso. Ora, quem nunca? Quem nunca deu um fora? Quem nunca levou um tombo? Quem nunca trocou uma palavra? Quem nunca trocou o nome da pessoa com quem você está falando, às vezes? Muitas vezes numa apresentação, eu já fiz e já vi muitas apresentações em congressos, em reuniões, em eventos, em que o mestre de cerimônias, aquela pessoa que é profissional para fazer isso, troca o nome, erra um cargo, corrige, né? Se for o caso, até nem peça desculpa, simplesmente corrige. Né? Quanto mais natural a gente puder ser, mais fácil ser aceito por nós mesmos e pelas outras pessoas. Falar em público, para algumas pessoas exige fazer um treinamento, fazer um curso, né, de oratória, trabalhar técnicas. Ok, isso tudo pode ser feito, mas o primeiro passo é, o texto é teu, você sabe que você tem uma intenção ali para falar e você sabe que você está nervoso ou nervosa, então admite isso, entendeu? Se tranquilize. Algumas dicas técnicas, bobinhas, mas que podem funcionar. Está muito tenso? Você está muito dura? Né? Joga a sua atenção nos pés. Aperta o pé dentro do sapato, sabe pé de papagaio? Aperta o pé dentro do sapato e solta. Aperta o pé no sapato e solta. Respira fundo, toma um fôlego, dá uma pausa entre uma coisa e outra, entre uma ideia e outra. Use uma pergunta, se for possível, interagir com a plateia, com a audiência que você tem ali. Isso ajuda você a ter um outro tempo para você poder pensar melhor e ver o que você quer falar. Você começou a ideia não está bem desenvolvida, começa outra vez, reformula. Melhor dizendo, usa essas frases de ligação. Né? Você vai construindo uma forma com você mesmo, o seu jeito de, mesmo estando nervoso ou nervosa, mesmo estando tenso ou tensa, saber passar a sua mensagem. Pensa nisso, exercita, põe em prática, experimenta. Depois comenta aqui embaixo o que você achou e o que isso trouxe para você. O ser do humano me fascina. Bora conversar mais?